Essa análise que eu vou trazer para vocês agora é totalmente diferente. Muito diferente de qualquer outra que eu já tenha feito aqui no canal. Porque a gente está diante de um momento único, singular, em que tudo pode mudar em um piscar de olhos, em um estralar de dedos. E o curso da história do Brasil pode ser alterado pela coragem de um único homem. Olha aqui. No dia 5 de agosto, publicamos um vídeo analisando tecnicamente a abertura da investigação da seção 301 pelos Estados Unidos contra o Brasil. Naquele momento, eu prometi que manteria vocês informados sobre cada desenvolvimento significativo desse processo. Exatamente no prazo final estabelecido pelo USTR, o governo brasileiro protocolou sua resposta oficial. O documento de 91 páginas, assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, revela a estratégia defensiva escolhida pelo Brasil para enfrentar as 5 alegações americanas. A resposta brasileira foi estruturada em uma tentativa de descredibilizar a investigação americana antes mesmo de apresentar qualquer defesa substancial. E justamente por isso a gente precisa fazer uma análise técnica cuidadosa dessa resposta. O documento é categórico em afirmar que o Brasil reitera sua posição de que a seção 301 é um instrumento unilateral inconsistente com os princípios e regras do sistema multilateral de comércio. O Brasil não reconhece a legitimidade de investigações, determinações ou potenciais ações retaliatórias tomadas fora do arcabouço legal da OMC. Em outras palavras, essa posição representa uma tentativa de desqualificar integralmente o processo iniciado pelo órgão americano. A experiência histórica mostra que países que adotaram estratégias similares frequentemente enfrentaram uma aplicação mais rigorosa das medidas americanas. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro estabelece condições claras. A participação brasileira no processo se dá em espírito de diálogo e de esclarecimento de fatos e não constitui reconhecimento da validade ou jurisdição do procedimento. Esse linguajar jurídico faz com que o Brasil possa participar do processo, mas sem legitimar a autoridade americana para isso. E, na prática, pode ser interpretada pelos americanos como resistência a uma cooperação efetiva. Do ponto de vista prático, a seção 301 é um instrumento legal americano que opera independentemente do reconhecimento de outros países. Contestar a sua legitimidade não impede a aplicação e pode reduzir espaço justamente para uma negociação construtiva entre as duas partes. Novamente, olhando para a história, países que focaram em contestar o processo, ao invés de fato apresentar defesas substantivas contra as acusações que sofriam, geralmente tiveram resultados muito menos favoráveis nas decisões finais do órgão americano. Mas vamos analisar de fato como que o governo brasileiro respondeu a cada uma das 5 alegações principais. O que chama atenção na estratégia adotada é o uso frequente de formulações retóricas e uma escassez gigantesca de dados objetivos que de fato podem ser verificados pelos investigadores americanos. E isso a gente vai ver no ponto a ponto. Por exemplo, sobre o PIX, a resposta brasileira utiliza uma estratégia de equiparação internacional. Diferentes governos estão tomando a iniciativa de fornecer a infraestrutura para pagamentos eletrônicos instantâneos, incluindo a União Europeia, a Índia e os Estados Unidos. Inclusive, o Federal Reserve dos Estados Unidos, em particular, introduziu recentemente o FedNow. Na verdade, tem mais de 2 anos. O Brasil afirma que a administração pelo Banco Central garante neutralidade ao sistema e que não há discriminação contra empresas americanas. São declarações categóricas, mas o documento não apresenta métricas sobre a participação de mercado de empresas estrangeiras antes e depois do PIX, nem dados sobre redução de receitas de processadores americanos. O FedNow não é o único sistema, apesar de ser do governo, tem diversos outros sistemas similares e concorrentes pela iniciativa privada, coisa que não acontece com o PIX no Brasil. Agora, sobre as redes sociais, a defesa do Brasil é ainda mais curiosa. Sobre as decisões judiciais que afetam diretamente as redes sociais, a defesa fala que a imposição de multas e medidas coercitivas é padrão do Estado de Direito adotado pelo Brasil, assim como ocorre nos Estados Unidos, e que as regulamentações regulam a responsabilidade jurídica de todas as empresas, independente de sua origem. O documento repete várias vezes que as normas são universais e não discriminatórias, mas não fornece em momento nenhum dados sobre quantas empresas nacionais versus as empresas estrangeiras foram efetivamente penalizadas, ou valores de multas aplicadas comparativamente, ou até mesmo estatísticas sobre o cumprimento de ordens judiciais por origem da empresa. A estratégia acaba focando em princípios muito abstratos e evita uma análise quantitativa dos impactos dessas medidas, ou seja, das decisões judiciais sobre as empresas americanas em relação às redes sociais, ou seja, de fato não fala qual é o impacto que causou para as empresas americanas. Outro ponto importante era sobre a propriedade intelectual. Aqui a defesa afirma que o Brasil empreendeu reformas legais, regulatórias
e institucionais significativas e conseguiu obter melhorias significativas no processamento de patentes. O termo significativas aparece repetidamente no texto, como a gente leu, mas sem especificação do que constitui ser significativo. O documento menciona redução no tempo de análise e implementação de políticas de combate, porém não apresenta percentuais de redução, comparações temporais específicas ou dados sobre apreensões e condenações por pirataria, por exemplo. Na prática, empresas americanas e até mesmo brasileiras enfrentam uma espera de anos para de fato conseguir fazer o registro de uma patente no Brasil. São apenas afirmações desse progresso, mas sem evidências factíveis que permitem aos investigadores americanos verificar a efetividade das medidas que estão sendo alegadas pelo governo brasileiro. Pior ainda são as questões ambientais. Quanto ao desmatamento, a resposta estabelece que as ações ambientais não constituem restrições comerciais e destaca o esforço de preservar o meio ambiente feita pelo governo brasileiro. O Brasil menciona marcos legais avançados, como Código Florestal e sistemas robustos de controle, mas evita apresentar dados sobre redução efetiva de desmatamento ou percentual de madeira com origem comprovadamente ilegal nas exportações ou comparações anuais de fiscalização. Até porque a gente age com vírus, números atuais são muito piores do que de anos anteriores e apresentar isso é completamente contraproducente para a própria defesa do Brasil. A defesa acaba focando em enumerar instrumentos legais que existem, mas que sabemos que na prática não são cumpridos, em vez de demonstrar resultados práticos mensuráveis, até porque infelizmente esses resultados não existem. E por último, sobre as políticas tarifárias brasileiras. Esta é a área onde o Brasil apresenta alguns números específicos, mas que, sendo bastante honesto com vocês e tendo sido tributarista no Brasil há muitos anos, a maior parte das informações a respeito disso não foi mencionada na defesa. A resposta menciona que mais de 70% das exportações americanas entram no Brasil livres de tarifas e que a tarifa efetiva média sobre produtos americanos é de apenas 2,7%. Ou seja, o Brasil quer que o governo americano acredite que os produtos importados pagam apenas 2,7% de imposto. Aqui o documento oferece alguns dados comparativos: 4,7% para produtos indianos, 3,2% para produtos mexicanos. São informações que, se verificadas de forma muito superficial, até podem fortalecer a argumentação brasileira de que não há discriminação específica contra os Estados Unidos. Mas, no entanto, mesmo nessa área, faltam muitos dados reais sobre quanto o Brasil cobra de impostos para produtos importados. Além disso, uma evolução temporal dessas tarifas, os impactos setoriais específicos, ou seja, quanto cada setor de fato sofre com as barreiras tarifárias brasileiras, ou então uma análise justamente de barreiras não tarifárias que podem afetar a competitividade americana. O que mais chama atenção é que, apesar do documento ter 91 páginas, a maior parte dessas respostas se apoia em afirmações genéricas ou então comparações totalmente retóricas, sem oferecer dados objetivos ou métricas concretas capazes de fato convencer os investigadores americanos. As 5 defesas brasileiras sofrem de um mesmo problema central: excesso de retórica e falta de evidências robustas. Ao não apresentar dados verificáveis, o Brasil entrega uma resposta que pode ser facilmente questionada pelos investigadores americanos. Isso coloca em dúvida a real capacidade da defesa de afastar as alegações da Seção 301, deixando o país em posição vulnerável para a audiência pública de setembro. O principal argumento substantivo da defesa brasileira, de fato, baseia-se em dados da balança comercial bilateral. Essa estratégia até merece uma análise técnica detalhada. A resposta destaca que em 2024, os Estados Unidos exportaram 78 bilhões de dólares em bens e serviços para o Brasil, enquanto importaram 49 bilhões em bens e serviços brasileiros, resultando em um superávit comercial de 29 bilhões em favor dos Estados Unidos. E esse foi o 4º maior superávit que tiveram com qualquer país do mundo. Este argumento, embora factualmente correto, apresenta algumas limitações estratégicas significativas. A Seção 301 não se baseia exclusivamente em déficits comerciais, mas em práticas consideradas discriminatórias ou restritivas. Países podem manter superávites comerciais com os Estados Unidos e, ainda assim, adotar práticas que os americanos consideram problemáticas para as empresas ou setores específicos. Vamos analisar um exemplo específico. Durante a década de 80, o Japão mantinha um superávit comercial significativo com os Estados Unidos, mas isso não impediu a aplicação rigorosa da Seção 301 contra práticas específicas que foram consideradas discriminatórias. O foco excessivo no superávit pode distrair da necessidade de abordar substantivamente as práticas específicas identificadas na investigação como práticas desleais. Na resposta apresentada ao USTR, o governo brasileiro contou também com a colaboração de atores relevantes do setor privado, entre eles a Confederação Nacional da Indústria, a Embraer, e diferentes associações ligadas ao comércio exterior e à propriedade intelectual. Essa participação revela um esforço para demonstrar uma unidade nacional na defesa, mas ao analisar mais de perto, fica claro que essa cooperação não foi totalmente coordenada. A CNI
adotou uma postura de defesa ampla, aliando-se ao discurso jurídico do governo de que não há práticas discriminatórias contra os Estados Unidos. Porém, no entanto, sua manifestação permaneceu genérica demais, sem oferecer dados setoriais específicos que poderiam reforçar a narrativa oficial. Já a Embraer acabou se concentrando em um argumento essencialmente setorial, a importância estratégica da empresa para a economia americana e para a geração de empregos nos Estados Unidos. Embora válido, esse ponto não dialoga diretamente com as acusações da Seção 301. As associações empresariais também contribuíram, mas de forma fragmentada, defendendo cada um o seu próprio interesse, sem uma integração clara ao núcleo de estratégia do governo em si. Esse conjunto de manifestações, ainda que positivo para demonstrar que o Brasil não está isolado, expõe uma fragilidade, a ausência de uma linha mestra coordenada. Em vez de um discurso único unificado, o que se vê aqui é um mosaico de defesas paralelas, algumas genéricas demais, outras excessivamente setoriais, e essa fragmentação pode ser interpretada pela USTR como falta de consistência interna na defesa brasileira. E aqui está o ponto crítico. Os americanos tendem a explorar justamente esse descompasso. Se identificarem que o governo e o setor privado não apresentam sua posição integrada, podem argumentar que as próprias entidades brasileiras não reconhecem plenamente a solidez da defesa oficial. Em uma audiência pública, como a de 3 de setembro, essa divergência se torna ainda mais visível e pode enfraquecer o peso da posição brasileira no processo. Além disso, a gente não pode esquecer que também está aberto para empresas e institutos americanos apresentarem seus argumentos contra o Brasil, principalmente aquelas empresas que sofreram algum tipo, de fato, de restrição do governo brasileiro ou até mesmo imposição de condições que pediram a sua atuação no país. E principalmente os fatos narrados por empresas ou instituições americanas têm um peso muito forte que contrapõe diretamente o discurso do governo. Agora, quais são os riscos de fato para o Brasil dessa estratégia tomada pelo governo? A análise desses riscos precisa ser feita levando em conta não apenas a resposta oficial do governo, mas também a forma como o setor privado foi incorporado nesse processo. Como a gente viu, apesar da participação de entidades importantes como a CNI, a Embraer e outras associações empresariais, não houve uma coordenação plena entre os argumentos apresentados. E essa fragmentação aumenta a vulnerabilidade da defesa brasileira. Do ponto de vista americano, uma estratégia que combina a contestação da legitimidade da Seção 301 com defesas setoriais pouco articuladas transmite a imagem de resistência e não de consistência. E a USTR pode interpretar que o Brasil não conseguiu apresentar uma narrativa única, baseada em evidências robustas e sustentada de forma coesa por governo e setores produtivos. Essa percepção por si só já enfraquece a posição brasileira nesse conflito. Além disso, a ênfase em argumentos retóricos demais, sem dados mensuráveis sobre os impactos do PIX, aplicação de multas nas redes sociais, avanços em propriedade intelectual, redução de desmatamento, criam espaço para que os americanos descartem a defesa como não verificado. Somada à falta de coordenação com o setor privado, essa abordagem acaba aumentando o risco de que as conclusões da USTR sejam mais duras. Em termos práticos, isso acaba significando que o Brasil pode chegar lá na audiência do dia 3 de setembro sem uma posição sólida, de fato, para negociar com os Estados Unidos. E a consequência mais provável é a abertura de margem para medidas retaliatórias ainda mais amplas, uma vez que os americanos dificilmente se impressionarão com argumentos abstratos e fragmentados. Historicamente, países que optaram por essa linha defensiva que o Brasil adotou, contestando a legitimidade da Seção 301 sem oferecer evidências detalhadas de fato, acabaram enfrentando respostas mais severas do que aqueles que apresentaram planos claros de correção. Só para se ter uma ideia e um comparativo, a resposta oficial do governo brasileiro contava com apenas 91 páginas de texto retórico. Uma investigação semelhante contra a China do ano passado, de 2024, contou com uma resposta sólida do governo chinês em um documento com mais de 3.000 páginas de fatos, dados e históricos que de fato tinham a intenção de defender objetivamente o país das acusações enfrentadas pela Seção 301. No final das contas, parece que o governo brasileiro teve preguiça de fato se defender perante os Estados Unidos. A resposta brasileira à investigação da 301 deixa clara a escolha de uma estratégia arriscada. Em vez de se apoiar em evidências concretas, em uma narrativa unificada entre governo e setor privado, o país preferiu contestar a legitimidade do processo e apresentar defesas totalmente fragmentadas. O problema é que, na prática, essa linha não impede a aplicação de medidas americanas e pode até reforçar a percepção de falta da disposição em enfrentar essas questões de forma direta e objetiva pelo governo brasileiro. O próximo momento crítico dessa história toda vai acontecer no dia 3 de setembro, na audiência pública. É ali que veremos se o Brasil insistirá nessa linha defensiva ou se buscará apresentar elementos mais concretos. O fato é que, até agora, a estratégia adotada fragiliza as chances de um desfecho favorável para o Brasil. Há algo em todos esses áudios que ninguém comentou. Jair Bolsonaro falando que ele está conversando com Gilmar Mendes, por meio de interlocutores, para resolver o problema Alexandre de Moraes. E por quê? Porque Alexandre de Moraes está sozinho na corte. Lembremos-nos,
Gilmar Mendes saiu em defesa pública de Alexandre de Moraes. Então, por que Alexandre de Moraes teria interesse em pedir à Polícia Federal, porque isso sim foi ordem dele, a Gestapo é dele, por que Alexandre de Moraes teria interesse de vazar essa informação de que ele está sozinho na corte? É porque ele está caindo atirando. O X apresentou comentários à investigação do representante comercial dos Estados Unidos sobre as ações políticas e práticas do Brasil. Só um detalhe, desculpa, Lacombe. É bom lembrar que o Brasil não tem mais embaixada. Não tem embaixador, melhor dizendo. A Maria Luísa Viotti foi aquela que levou a porta na cara. É USTR. It's too late. It's too late. Então o Brasil está sem embaixador americano, então o Brasil está com um representante do comércio dos Estados Unidos. Por isso que ele enviou isso para o representante do trade, né, do comércio americano. Desculpa. Vamos lá. Sobre as ações políticas e práticas do Brasil que podem sobrecarregar injustamente o comércio dos Estados Unidos e, em particular, as plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Os comentários do X destacam preocupações sérias em relação à necessidade de proteção da liberdade de expressão e aplicação justa no Brasil, impactando os provedores de serviços digitais dos Estados Unidos e justificando escrutínio sob a seção 301. O X opera no Brasil desde 2012, é lar de uma das nossas maiores bases de usuários, mas decisões judiciais recentes estão minando o Marco Civil da Internet de 2014, que protegia a liberdade de expressão, a privacidade e a responsabilidade de intermediários. O X destacou em nossos comentários enviados à representante comercial que essas novas decisões judiciais, que anulam aspectos significativos do Marco Civil da Internet, ameaçam a liberdade de expressão, bem como o comércio digital dos Estados Unidos. Os comentários do X ao representante comercial dos Estados Unidos argumentam que os tribunais brasileiros estão contornando o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Estados Unidos e Brasil, forçando subsidiárias locais a entregar dados e comunicações até mesmo de usuários dos Estados Unidos. Em 2023, o Supremo Tribunal do Brasil confirmou isso, ignorando normas internacionais e criando... Opa, peraí. Cliquei na quarta. E criando conflitos com as leis americanas. Não, mas já estava no finalzinho. Tá, então vou para o próximo. 3 agora. 4. Em junho de 2025. Em junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a Lei de Governança da Internet do país, é parcialmente inconstitucional, lembra? O artigo 19, né? Permitindo que plataformas de mídia social sejam responsabilizadas pelo conteúdo dos usuários sem revisão judicial. Isso aumenta os custos de conformidade, incentiva a censura excessiva e coloca em risco a liberdade de expressão, inclusive para usuários dos Estados Unidos. Instamos o representante comercial a examinar essas barreiras comerciais. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil afirmou jurisdição global, ordenando que plataformas como o X removam conteúdo em todo o mundo, e tem notícias para comprovar isso, né? Mas quem ataca a soberania brasileira é o governo dos Estados Unidos. Rapidinho, Lacombe, ele está mencionando aqui o fato de que no início a minha conta, a do Daniel Silveira, a do Bernardo Kister, a do Oswaldo Eustáquio também, se eu não me engano. Tem notícias sobre isso, depois a gente pode mostrar. No início, as nossas contas ficavam assim, era worldwide, blocked worldwide. Banida no mundo todo. Ou seja, banido no mundo todo. Até hoje, a minha primeira conta no Instagram, você não acessa aqui nos Estados Unidos. Tá banida aqui. Ela tá banida aqui. Ou seja, ela só pode ser vista na Alemanha, sabe lá Deus por quê. Mas até hoje a minha conta no Instagram tá assim, a primeira. São essas contas que ele tá tem notícias, depois a produção aí o Elon Musk Moraes manda me deu de volta a conta. Aí o Elon Musk devolveu em nível mundial, até um negócio bem feito, em nível mundial, globalmente. Aí ele devolveu a minha conta, o Elon Musk. Nisso que ele devolveu a minha conta, e eu pude conversar com o próprio Elon Musk, ele morreu de rir quando eu falei para ele do OnlyFans, da minha conta no OnlyFans. Nisso que o Elon Musk devolveu minha conta e eu bati um papo com ele no X, naquele Spaces, foi aí que o Alexandre de Moraes dobrou, né, mais uma vez a aposta e continuou fazendo isso aí que ele está falando. Mas vai lá, continua. Só para explicar para o pessoal que não está ciente. Tá. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil afirmou jurisdição global, ordenando que plataformas como o X removam conteúdo em todo o mundo, mesmo que seja legal em outros lugares, como os Estados Unidos.
O tribunal considerou isso uma consequência natural da internet, desconsiderando o direito internacional. Isso estabelece um precedente perigoso. O X destaca esse risco em nossos comentários ao representante comercial. Desde 2020, é o último, tá, gente? O STF e o Tribunal Eleitoral, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ambos sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, emitiram ordens secretas para que o X removesse usuários como políticos, jornalistas e até alguns indivíduos dos Estados Unidos. Essas ordens frequentemente envolvem suspensões completas de contas sem notificação ou possibilidade de recurso. Os recursos do X foram rejeitados e o não cumprimento resultou em proibições em todo o país, contas congeladas e a apreensão de $2 milhões da Starlink, da SpaceX, apesar de não haver base legal ou conexão. A questão era com o X. O efeito cumulativo tem sido uma deterioração significativa no clima regulatório e judicial para serviços digitais no Brasil, minando tanto o Estado de Direito quanto a estabilidade necessária para o comércio e investimento transfronteiriços no setor de tecnologia. Toma, desavisado, toma. Quem é que interfere, né, na soberania de quem, no fim das contas? Pois é isso. Ou seja, não adianta querer apagar o passado, não adianta querer fingir que não aconteceu. Aí, não adianta... Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. Ali a data, ali. 1º de agosto de 1º de agosto, um dia antes do meu aniversário. 1º de agosto de 2020. Tem várias dessas. Tem umas com um título horrível. Em nível mundial. Uma coisa assim. A nível mundial. Em nível mundial. Sei lá como é que usa. Sabe que num dos processos, o Alexandre de Moraes tentou bloquear todas as contas com o nome Alan no mundo. Isso é bizarro. Já viu isso aí? Sabia disso? Não. Dessa eu não sabia. Aí os advogados do Facebook explicaram para o Alexandre de Moraes que ele não podia fazer isso. Que eu tava criando várias para isso. Ele pediu para bloquear todas as contas que tivessem o nome Alan. No mundo inteiro. Todo. É muito amor. Né? Eu não o culpo, eu sou irresistível, mas porque o cara é louco, né? E até hoje a gente não sabe como é que ele usava aquele @Alexandre, né? Quantos milhões, cara, de Alexandre tem no mundo? O cara era @Alexandre. Pego aqui porque já aconteceu tanta coisa aqui no grupo. Aí, a produção foi rápida. Olha lá. Banco do Brasil encerra conta de Bolsonaro nos Estados Unidos. Protocolo rígido. Compliance do Banco do Brasil fez a empresa encerrar conta de Bolsonaro. O Banco do Brasil alega protocolos rígidos de acompanhamento de movimentação. Então vamos lá. Vamos dar a gargalhada? Flávio Dino inventou de dizer que tem lei Magnitsky, que não tem essa parada, que não vale no Brasil. Então ele quer que os bancos brasileiros continuem todos ligados ao Alexandre de Moraes, né, que não vai acontecer nada com eles, que eles não serão sancionados, não vão ter que pagar multas bilionárias como o BNP Paribas, que é o maior banco da França, teve que pagar, porque fez negócios com iranianos e sírios sancionados pelos Estados Unidos, 8 bilhões e 900 milhões de dólares, como o Wingbank da Holanda, que pagou 900 milhões de dólares também por fazer negócios com sancionados. O Flávio Dino que não, está liberado, e se deixarem de fazer, vão ser punidos pelo STF. Vamos. Recebi a informação de um amigo, né, que o movimento nas agências do Banco do Brasil Américas, do BB Américas, são 4 agências aqui na Flórida, tem uma aqui em Orlando, na International Drive, que está uma fila quase de clientes correndo lá para sacar seu dinheiro, para tirar o dinheiro do BB e levar para um banco americano. Então, parabéns, Flávio Dino. Você começou o quebra-quebra do sistema bancário, do sistema financeiro do Brasil. Não tem como nenhum banco operar sem ter ligação com os Estados Unidos. O dinheiro passa por aqui. Sistema global financeiro, sistema SWIFT, não tem jeito. Então, o que aconteceu? Os clientes do BB Américas, aqui nos Estados Unidos, que é, né, o Banco do Brasil aqui, estão correndo às agências para sacar tudo o que tem
E o relato desse meu amigo é que a gerente que o atendeu está desesperada. Ela falou que não para de atender cliente brasileiro, sacando tudo que tem, esvaziando a sua conta e levando para bancos decentes, né? Bank of America, Chase e por aí vai, JP Morgan. Flávio Dino, meu irmão. Alex Soros. Então, Filho do o George que eu queria Soros. te mostrar, Max? Paga pedágio. Olha, tá ali com o Paga Randolphinho. pedágio. Que rapidinho a gente sabe quem tá por trás, né? Tá ali, ó. Randolfo Rodrigues. O. É o namorado da Fátima Bernardes? Eu ia falar que era o chifre do Bonner, mas é ele mesmo. Namorado da Fátima. O namorado da Fátima Bernardes disse que não gosta de ser chamado de namorado da Fátima Pô, mas não Bernardes. sei o nome dele. Nem eu. Eu. Então ele Aí continua passa aí, sendo passa aí. namorado Não, da calma Fátima que tem Bernardes. mais. Calma que tem mais, ó. Filho do George Soros. Vai pro lado ali. Travou aqui pra Deu gente? uma travada, deu uma travada. Aí. Não, passou. Volta. Antes dele. Aí, ó. Olha aí, com a galerinha toda do PT, mais uma. Felipe. Ele com Traveco, Felipe Santos. Isso. E quem é a outra que tem? Não sei. Desconhecido. Paz. Os caras conversando com fone, mano. Pra traduzir. Ali, o Randolph, pode passar. Agora a gente sabe quem que tá financiando essa galera toda. Lembra quando teve aquele vídeo, Max, que eu falei, ó? O primeiro vídeo do Lula, do Ministério do... Que era o ministério onde participava o Rogério Marinho. Desenvolvimento social. Ah, sim. Desenvolvimento Que era, regional, right? que era o Desenvolvimento Bill regional. Gates. E aí o Haddad, que era o Bill Gates. Eu falei, isso aqui mostra quem é que tá por trás do trabalho do Lula e do Alexandre de Moraes. E tu sabe por que eles foram lá, né? Sabe por que Aí, ele ó. foi lá, né? Sim, pra mim, ele foi lá porque secou o financiamento do PT e ele vai conseguir outro financiamento por aí. Vai vir de outras fontes. É. Falei para vocês que Trump comentou sobre o Brasil ontem, mas antes de falar sobre isso, a Folha de São Paulo comenta aí, né, sobre a Magnitsky, que não para de atormentar algumas pessoas no Brasil. Para os Estados Unidos, qualquer empresa que se relacione a Moraes pode ser alvo de sanções. Lá atrás, olha, vocês lembram como é que começou, né? Não vai derrubar o visto foi derrubado. Não vai, Eduardo não tem relevância, ela tem relevância. Não vai ter Magnitsky, teve Magnitsky. Ah, é de boa, é só transação em dólar, é só cortar aqui o cartão de crédito internacional. Agora a gente já está no nível que qualquer empresa, não só instituições financeiras, mas Microsoft, Netflix, Google, não podem ter, né, um sancionado como seu cliente. E mais, nenhuma dessas empresas, inclusive, pode se relacionar com outra empresa que tenha ele como cliente, né? Então, se o banco for sancionado, o Banco do Brasil, a turma vai ter que dar uma escanteada. Aí tá ali, né? Ministro não poderia ter conta em prestadora de serviços dos Estados Unidos, como Netflix e Google, mesmo operando em reais, bancos brasileiros não poderiam tê-lo como cliente. Aí vem, né? Segundo fontes que acompanham as sanções, qualquer entidade de qualquer país que se relacione com ele também pode ser alvo de sanções secundárias. Isso porque a Magnitsky dá margem para uma ampla interpretação. Na tradução literal do inglês, a lei diz que podem ser alvos de sanções quem tenha auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material, tecnológico ou bens ou serviços em apoio ao sancionado. A lei está decretando o fim civil, assim, falar, irmão, você está preso, é basicamente isso. Você está andando livre aí, mas você está preso. É isso. De acordo com pessoas próximas ao assunto, isso não inclui só contas em banco, mas contas de serviço de streaming, como Netflix, a mesa na nuvem, como Google Drive, deixando Big Techs sujeitas a multas. Procuradas, as empresas não se manifestaram. Além disso, a lei dá margem para que outras empresas que tenham negócios com as companhias alvos de sanções também sejam repreendidas. Dessa forma, as companhias e instituições que se relacionam com o banco no qual o ministro tem conta estariam passíveis à reprimenda dos Estados Unidos. De acordo com pessoas próximas ao assunto,
Apesar de mais duras, sanções são mais fáceis de aplicar que multas, considerando o trâmite jurídico nos Estados Unidos. Então, assim, você ser sancionado junto e ampliando é até mais fácil. A situação tá curiosa. E essa matéria está sendo publicada após mais uma reunião de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo com o Departamento de Estado, onde o Paulo Figueiredo reforçou com todas as letras que a Magnitsky ainda não se fez valer por completo e nós estamos trabalhando em torno disso. Não acho que o Paulo Figueiredo e o Eduardo estão satisfeitos com o que está acontecendo. Eles querem realmente, né, o faça-se valer. Entre as sanções, uma possibilidade é a proibição de transacionar com dólares americanos, o que impossibilitaria negociações internacionais para instituições financeiras. Isso praticamente inviabiliza o banco. Então imagine, né? Se tu fosse um banco, tu preferia pagar uma multa que seja bilionária ou não poder transacionar em dólar? Tu tem um cliente teu que é do agronegócio, o cara tá fazendo uma exportação aí de carne, vai ser bem dólar aí, não pode. Tu não tem acesso a dólar mais. Como é que tu vai receber esse dinheiro? Onde... Ih, deu ruim, né? Aí já tá começando a ficar complicado. Já tá começando a ficar complicado. E a matéria tá falando, ó, sancionar mais pessoas é mais fácil até que multar, viu? Ó, vocês aí o que vocês estão fazendo. Enfim, né, segundo analistas, o Banco do Brasil seria a instituição com o maior risco político e regulatório por depositar os salários dos ministros do Supremo. Eu não coloquei aqui em vídeo, aí eu deixo para os interessados e que não acreditam no que eu estou falando, mas dias atrás teve uma postagem do Departamento de Estado que Eduardo Bolsonaro compartilhou e falou: atenção nisso aqui, viu? Atenção neste exemplo, que foi uma coisa que aconteceu no México. Eduardo falou: atenção nisso daqui. E curiosamente agora a Folha de São Paulo fala sobre isso. No México, houve um episódio semelhante em junho. O Tesouro dos Estados Unidos proibiu transações com 3 instituições financeiras mexicanas, CI Banco, Intercam Banco, Vector Casa de Bolsa, sob acusação de lavagem de dinheiro relacionada ao comércio ilegal de substância de biruta. Em seguida, o governo mexicano transferiu temporariamente a gestão de fundos fiduciários do CI Banco e do Intercam Banco para bancos de desenvolvimento mexicanos, enquanto o Ministério das Finanças do país busca uma solução permanente para transferi-las a instituições privadas. Você vê lá que a galera não quis bater de frente, né? O México não quis bater de frente, mas o Lula e sua luta pela soberania nacional não vai se dobrar para o Donald Trump. Aí, fala dele. Tem que até agradecer, né? Eu acho que quem fez essa pergunta foi aquela correspondente da Globo, Raquel, sobrenome com escolha Tracar, um nome assim, sei lá se é suíço, polonês, sueco, não sei nem pronunciar o sobrenome dela. E aí foi lá perguntar, mano, e o Brasil, hein, Trump? E aí Trump falou, né, velho? O texto aqui do Metrópole não tá nem tão bom, porque ele começa a falar do Brasil, falou assim, pô, eu gosto do povo brasileiro e tudo, mas o governo do Brasil mudou radicalmente. O governo mudou, ou seja, era bom, agora tá meio ruim, né? Tá extremista, de esquerda. Falando do Lula. E o contexto da pergunta envolve aí um evento que vai ter lá da ONU, saber se essa delegação brasileira vai ou não vai poder entrar. Né? Estamos muito chateados com o Brasil. Trump responsabilizou atos do governo brasileiro pelo tarifaço de 50% e deixou em aberto possíveis restrições de visto à delegação brasileira que vai à Assembleia Geral da ONU. E aí, amiguinho? Pra quem falava, sabe? Ai, Jesus. Mas ainda tem gente que diz, né? Não, o Trump não tá nem pra nada. O Trump nem liga. Nem liga, rapaz, pro Brasil. Não, liga não. Não tá nem pra Bolsonaro. Tá não. Tá nada. Isso deve ser um fake. Deve ser vídeo de IA, né? A jornalista que fez a pergunta também. Falando rapidamente aí da farsa, mas só entrando em alguns aspectos, sei lá, que circundam a confusão, a Folha de São Paulo mostra, né? E eu acho que nós compartilhamos, pelo menos a maior parte do mesmo sentimento. O julgamento de Bolsonaro é monótono e não engaja nas redes sociais. Porque todo mundo sabe que não é um julgamento. Então ninguém vai perder o tempo vendo o que está acontecendo, porque não é um julgamento, né? Joel Dinheiro, já tinha comentado isso na Globo News, reforçou no seu perfil oficial: em nenhum momento Heleno ou Bolsonaro
falaram em como 8 de janeiro, levante popular depois da mudança de governo. É frágil tentar incriminá-los por isso. Ninguém consegue apontar como Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas, por isso que o julgamento é monótono, ninguém acompanha, porque todo mundo sabe que não é julgamento. Nosso copeiro Ruizão mostra aí que a tropa segue firme e forte. Chamar de julgamento é ser muito generoso. O que ocorre no Supremo é um circo. Aí ele fala, cara, eu não sei o que significa essa atitude dos advogados de defesa de colocar a culpa no Bolsonaro. Isso aí foi por parte do Paulo Sérgio, né? Isso da defesa lá. Pode ser uma tática, inclusive, de se eximirem de culpa para que depois o Bolsonaro seja anistiado. Como não há muita reação ao bolsonarismo, dá a impressão que é uma manobra. Agora, chamar de julgamento é ser muito generoso. Não é julgamento, é um circo. Todo mundo sabe que o Bolsonaro vai ser condenado. Não é de agora. É de meses que a gente sabe que o Bolsonaro vai ser condenado. Ele já está condenado. Sempre vai ter aquele ingênuo que vai dizer que as provas são abundantes. Não. Ele vai ser condenado porque o objetivo é condená-lo. Eu acho o circo escandaloso. Os advogados de defesa de Bolsonaro foram muito claros ontem ao falar que a defesa não teve acesso ao conjunto das declarações e documentos do processo, o que é uma coisa completamente escandalosa. Segundo ele, quando receberam a parte do material, era um volume tão grande e o tempo para analisar era tão curto que não foi possível analisar essas questões. Ontem saiu uma matéria na CNN mostrando que só para você poder baixar os arquivos foram R$25 mil em HDs, né, que as defesas aí gastaram. E aí tem várias explicações da quantidade de arquivos, mostrando coisa sendo liberada depois do processo. Tiveram matérias ao longo da semana aí passada, inclusive pelo próprio Estadão e Folha de São Paulo, comentando sobre isso. Enfim, então quer dizer, é uma coisa ridícula. O grande capital quer condenar Bolsonaro por motivos eleitorais, para controlar a situação política também. É o que ele diz, o grande capital. Tô falando da Faria Lima. A esquerda embarcou nisso. A esquerda acha que a luta contra Bolsonaro aqui, né, é uma espécie de batalha de Stalingrado, o que mostra a falta de realidade do pessoal. Isso não é uma batalha de Stalingrado, é um processo de farsa. Eu lá fui ver o Ruizão e ele falou o seguinte, ele fala para a esquerda, gente, vocês não param para pensar que se Bolsonaro realmente fosse uma ameaça tão grande, ele não estaria sendo alvo do que ele está sendo? Porque assim, você só ameaça, você realmente pode fazer algum mal. Qual o mal que Bolsonaro pode fazer? Qual o mal que Bolsonaro pode fazer? Olha o cerco inteiro contra ele. Será mesmo que ele é uma ameaça? Ameaça aqui. Ele não tem poder de nada. Que poder que ele tem? Não é presidente, não é nada. Ele vai fazer o quê? Então, assim, né? A esquerda quer continuar se enganando. Aqui também vindo da esquerda, e você vê, né, que quando as pessoas estão dispostas a raciocinar e olhar para algumas situações, vocês conseguem ver, né, quão danosa é a imprensa. Imagine se a imprensa brasileira realmente estivesse disposta a informar, não fazer política, não tentar incriminar Bolsonaro, destruir, desumanizar. Essa menina aqui, ó, ela acompanhou o que aconteceu. Ela odeia Bolsonaro. Vai lá no perfil dela e cheque por você mesmo se você duvidar. É a Suzana. Mas é uma pessoa à direita que muitas vezes eu vejo, ela tenta fazer algumas análises honestas da situação. E ela fala assim, ó, há tempos, aponto que há uma confusão entre crime tentado e atos preparatórios. Até mesmo uma tentativa de crime exige o início da execução. E como bem destacou a defesa, muito boa por sinal do advogado de Bolsonaro, o grande Celso Vilardi, a acusação tem fragilidades. Crimes como golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que, convenhamos, é perigosamente abstrato, exige violência ou grave ameaça, ou seja, é necessário que tenha havido início de execução dessa violência ou ameaça. Live no Facebook, reunião com embaixadores, com todo respeito, não se enquadram nisso. É ridículo ver juristas defendendo isso por aí. Sob o punhal verde e amarelo, o 8 de janeiro, a verdade é que não há provas concretas de que Bolsonaro foi o mandante ou coautor. Há apenas a palavra do delator Mauro Cid. E vocês acompanharam bem como foi o processo de delação do Cid. No caso do punhal e para o quebra-cabeça de 8 de janeiro, ele mesmo diz que aquele dia foi uma surpresa
inclusive para Bolsonaro, ou seja, a delação do Ciro ainda vai na direção contrária. Ou seja, falta nexo de casualidade. E você vê que ela não tá 100% assim passando pano para Bolsonaro, não, ó. Na minha humilde visão, o calcanhar de Aquiles na defesa de Bolsonaro e o argumento mais forte da acusação é a reunião com os comandantes das forças em 7 de dezembro. A discussão aqui é séria. Enquanto alguns argumentam que tudo ainda não passava de conspiração, é perfeitamente defensável alegar que, ao propor um golpe aos militares, Bolsonaro teria saído dos atos preparatórios e iniciado a tentativa de golpe ou de abolição, pois estaria concretamente regrando força para promover a violência ou grave ameaça. De outro lado, há um paralelo histórico interessante que ajuda a colocar tal conclusão em perspectiva. O diálogo entre Jango e o general Amaril Cruel antes do golpe de 64. Mas isso é papo para outra hora. Curiosamente, o primeiro episódio da série Dossiês Históricas chamada Auraci 1 tem uma playlist, tem 9 episódios que eu fiz aqui no canal, que eu fiz em janeiro. Foram 4 episódios na sequência, depois no mês seguinte acho que mais 2, depois mais 2, foi mais um, enfim. No primeiro episódio eu traço um paralelo que aconteceu lá atrás com o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Eu mostrar, cara, tem algumas coisas que são realmente muito similares. O contexto, as coisas, sabe? Essa tentativa de criminalizar o discurso de Bolsonaro do 7 de setembro, que vocês acompanharam, vocês viram o discurso e você fala, cara, o que é que tem ali de golpista, antidemocrático? E aí eu falava na época, pô, dá uma olhada ali no discurso da Central do Brasil, do 13 de maio, lá do 13 de março, do Jango. Você pode não gostar dele, mas será que dá? E aí você vai comparando outras coisas, né? O setor financeiro do Brasil da época com o setor financeiro do Brasil hoje, a atuação da CIA, a atuação do Departamento de Estado, enfim, vários eventos aí que vão tendo paralelos interessantíssimos. Dá uma assistida se você não viu. Acho que você vai gostar, inclusive a título histórico. É só o primeiro episódio. Os outros são mais focados em Brasil, outras coisas que aconteceram. O Andreasa, acho que falou algo incômodo para a maioria, que as pessoas nem sequer querem parar para pensar, né, sobre esta possibilidade, mas eu acho que ela existe. E tá ali, ó, o Moraes já deixou claro que não vai parar. Depois deste inquérito contra Bolsonaro, outros virão, né? O cara toma gosto. É a pergunta que fica, né? Quem será o próximo alvo? Porque o bolsonarismo já tá aí. Talvez saia do campo bolsonarista e comece para outros, né? Veja o que Xandão disse ontem na abertura do julgamento. Faca nos dentes para a guerra. Ele não está nesse... Esse acordo aqui ainda não chegou para ele. Acabado o julgamento de Bolsonaro pelo movimento golpista, outro virá. Está falando dos inquéritos que avançam, das investigações sobre coação. Relativamente coação sobre o processo final, o andamento final disso que está em julgamento agora. Contra Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Xandão está dizendo que não vai parar. E a gente já sabe que não vai parar. Por conta própria não vai, esse gênio não volta à lâmpada. Lindbergh Farias diz que é um golpe está sendo arquitetado. Por conta própria, o gênio não volta para a lâmpada. O parlamento está comunicando que a anistia anda. Ele está cantando belas canções para os ouvidos de Alexandre de Moraes. Porque esse discurso de Lindbergh Farias é o discurso do 8 de janeiro permanente, né? É o discurso de que tem um golpe à nossa espreita. De a qualquer momento o golpe pode acontecer. Então o golpe de Bolsonaro agora, o golpe bolsonarista, é um golpe parlamentar. Bom, não é nenhuma novidade, o impeachment da Dilma não foi golpe, é a mesma constituição de discurso. Então, se o golpe continua espreita, se o 8 de janeiro permanente é cultivado, Alexandre de Moraes está autorizado a continuar a sua mobilização. Aí, né? E não vai parar. O homem não vai parar. Não vai parar. Mas vamos falar mais sobre anistia em específico. Teve gente na direita que ficou problematizando nas últimas horas. E Eduardo Bolsonaro falou que, irmão, a anistia é ampla, geral e restrita. Não vem com esse papinho não de ai, Bolsonaro, isso, aquilo, outro. E aí o Edinho, o Black Sheep, comenta o seguinte, né? Se a anistia vem para provar que chamar 8 de janeiro de golpe é uma farsa, por que Bolsonaro teria de ficar de fora da anistia? O que esse povo diz nas entrelinhas é que eles sabem que todo mundo é vítima. Mas se o preço for usar Bolsonaro como boi de piranha, esse é um preço que eles, os doutos e democráticos, estão dispostos a pagar. Já disse e repito, mesmo que a situação fosse diferente, Eduardo teria minha admiração por lutar com unhas e dentes pelo próprio pai. Isso só se amplifica pelo fato de Bolsonaro ser vítima de uma farsa jurídica. Não diminui como muitos querem dar a entender.
ampla e restrita. É o único caminho possível, porque é o único caminho coerente. O resto é cálculo político de vampiro que quer sugar o capital político de Bolsonaro, mesmo que para isso eles precisem sugar junto com o resto de sua vida. E é isso aí. É ampla, geral e restrita. Mantém na cabeça. Vamos lá. Ontem, os ministros do Supremo, sempre sob reserva, anonimato, foram conversar com a imprensa. Eles não gostaram da fala do Barroso. Deve ser por isso que o Barroso se movimentou tanto, botando, acionando Mônica Bergamo, Bela Megali e a Luísa Martins para repercutir em sua fala de que ele não autorizou nada. Ele não autorizou anistia, não. Aí tá ali, né? Fala de Ciro Nogueira sobre ajuda à anistia provoca irritação de ala do Supremo com Barroso. Mas enfim, a declaração de Ciro Nogueira, que atribuiu o avanço das negociações sobre anistia a uma avaliação de Barroso, provocou a irritação de ministro da corte com um colega. Barroso contrariou o integrante do tribunal ao afirmar que após o julgamento e a eventual condenação dos réus, a anistia seria uma decisão política. Meio que abriu o caminho, né? Em entrevista à Folha, Ciro Nogueira, que é presidente do PP e foi ministro de Bolsonaro, afirmou que a declaração de Barroso criou um ambiente propício para o debate no Congresso. Contrário à tese de Barroso, o ministro do Supremo fez duras críticas, sob reserva, óbvio, não vai dar o nome, né? A declaração do presidente do tribunal. Esse magistrado aponta que o regime democrático, a cláusula pétrea da Constituição, sendo absurdo, considerar perdoável um ataque à democracia. A democracia. O mesmo ministro classificou como uma barbaridade a avaliação de Barroso. Vou ficar até repetido. Um ala do Supremo considerou a declaração de Barroso como um desrespeito à maioria do tribunal, que seria contrária à anistia. Barroso teria dado justificativa para a articulação do Congresso sem consultar a corte. Outro ministro, também contrário à anistia, também falou com a Folha de São Paulo e avalia que a visão expressada por Barroso é minoritária. Ele falou que tem 3 ou 4 dos 11 que pensam dessa maneira. Nas palavras desse ministro, a chance zero do tribunal avalizar a anistia ampla, mesmo que tenha apoio em massa no Congresso Nacional. Esse magistrado interpreta as declarações de Barroso como uma tentativa de fazer um gesto político num momento considerado delicado diante das ameaças constantes de sanções do governo dos Estados Unidos a integrante supremo. Opa! E aí ele diz, lembra, o Barroso, você foi um dos que deu o voto para derrubar, né, o induto que Bolsonaro deu pro Daniel Silveira. Mas vamos voltar para essa parte, ó. Esse magistrado que está contra Barroso interpreta, rapaz, que o que o Barroso fez foi uma tentativa de um gesto político num momento delicado. Ameaças americanas. Aí você fica pensando, né? Ó, o filho do Barroso tava com um futuro brilhante lá no BTG em Miami. Barroso tem um apartamento milionário lá em Miami também, né? Nossa, sensacional. O Barroso não pode nem pisar, velho, nos Estados Unidos. O bicho dá aula em Harvard, acho que em Princeton também, o negócio dele. Fala, pô, o bicho não vai poder ir, velho. Que coisa, né? Aí você fica pensando, porque também saíram matérias no início do mês passado, acho que mais ou menos na metade do mês, né? Que um dos caminhos seria o Supremo condenar Bolsonaro, pagar de brabo, e depois, velho, deixa passar aí, velho. Finge aí que não viu a anistia, tapa os olhos assim, eu não tô vendo, pra ficar de boa. E André Sadi comentou anteontem que no trâmite global até tem assim uma visão, né? Que olha, a dependendo do que passa na Câmara, as sanções param, não vai ter mais Magnitsky, tiramos a tarifa e fica lá só o cara isolado. E aí fica esse questionamento, né? Vale a pena todo mundo entrar nesse barco? Porque não parece aí que os Estados Unidos estão dispostos a arredar o pé, muito menos Eduardo Bolsonaro, né? Mas vamos lá. A imprensa brasileira segue fazendo o que ela faz de melhor, ser golpista e chamar os outros de golpista. E você vê aqui, ó, os 3 grandes jornais do Brasil: Globo, Folha e Estadão. Todos se colocam contra a anistia. E servem de base para Humberto Costa, senador petista. E isso deixa claro, né, o alinhamento do PT com o consórcio, ou do consórcio com o PT.
Aqui só pra mostrar, né, que não decepciona. Vera Magalhães, que é do Roda Viva, né? TV Cultura. Não vou falar mais nada pra não dividir a direita. Não é anistia. Projeto cria vale tudo golpista. Um vale tudo. Ui. Aí vem o Gesso Camarote. Trazer bastidores do clima. Falar aqui, ó. Não vai achando que vai ter anistia no Congresso, porque tá tudo garantido. E a Natuzaneri fala que o adulto na sala não vai deixar. É o seguinte, ó. Camarote traz a apuração de um jantar, baita de um jantar que ocorreu em Brasília. Pachecão, Alcolumbre, Flávio Dino, Moraes e Zanin. Estavam todos lá, mais algumas pessoas também. Era um jantar social, tanto que todos estavam acompanhados de suas esposas. Mas há um simbolismo, né, por trás de tudo isso. Existe uma disposição do Alcolumbre de que a anistia ampla, geral e restrita não vai atravessar o Senado, não será pautado. E Natuzaneri acrescenta: isso transforma o Alcolumbre no único adulto na sala, ele não tem problema de se indispor. Ao contrário de Hugo Mota, o Alcolumbre não tem de matar no peito, de dizer isso aqui é um... Não tem problema de matar no peito, de dizer isso aqui é um desatino e não vou pautar, pronto e acabou. Beleza. Eduardo coloca essa notícia, que eu acho que até vai ajudar a responder a anterior. E eu coloquei isso aqui no início para quebrar gelo para as coisas que eu vou falar depois, né? E depois ficar meio assim. Mas vamos prestar atenção no que Eduardo disse, né? Que eu acho que ao ler, você vê que Eduardo queria falar mais. Mas ele foi bem polido, que é para ver se a galera entende e evita a fadiga. Ele compartilha a notícia da CNN que diz, né? A ala do PL defende Bolsonaro fora da anistia. Tá. Aí Eduardo fala assim, ó. Deixa eu falar logo, com todas as letras, para que vocês entendam bem. Ó, falar claro. Eu sei que vocês querem tirar o meu pai da anistia para poder chantagear meu pai, forçá-lo a escolher o candidato que vocês querem emplacar, né? Eu acho que vocês imaginam que é o candidato. Qualquer anistia que não seja ampla e restrita não será aceita. Já irei conversar com a base parlamentar do PL sobre isso. A anistia será ampla e restrita ou não contará com o apoio da direita e não terá efeito de diminuir as sanções internacionais. Esses planinhos escusos de vocês não irão prosperar. Vocês estão brincando com coisa séria, vão acabar sendo vistos como colaboradores dos violadores de direitos humanos. Tá bem claro, né? Acho que já estou o pau da barraca. Só não falou o nome do santo, mas o santo todo mundo já sabe que é o nome. Grave isso na cabeça. Aí vamos agora olhar o que saiu na imprensa em diversos portais e pessoas diferentes, né? Aí vocês pensam, será mesmo, velho? Olha o que o Eduardo acabou de falar. Olha o que diversos setores da imprensa, até da esquerda, estão comentando. Será que não tem nada estranho por trás disso? Vem o Gustavo Uribe. Contém na CNN que nem mesmo dirigentes de direita acreditam na votação de um projeto de anistia geral e restrita. A defesa da proposta tem o objetivo de mobilizar a militância da direita e reduzir as resistências da direita a Tarcísio. Só avisar que ele está sendo muito criticado. A Globo já tinha informado isso. O que de fato será votado é a proposta antecipada pela CNN que diminui as penas aos envolvidos no 8 de janeiro, sem incluir Bolsonaro, e o PL crítico dessa proposta será impelido a votar a favor, já que a sigla não quer ser acusada de prejudicar bolsonaristas. Vai ser forçada, você vai ter que votar, irmão. Aí vem a Veja, o espólio, né? Futuro morto-vivo no exército, Bolsonaro já está sendo enterrado vivo na política. Olha o amor e carinho da imprensa. Aí você vai ler a matéria, tá lá, ó. Há um barulho sobre a anistia. Leonardo Barreto, da consultoria Think Policy, recomenda observar esse movimento na perspectiva do teatro. Teatro, né? Fazer um teatro. A direita e o bolsonarismo vivem um dilema que pode ser resumido assim. Os partidos do Centrão querem os votos de Bolsonaro, mas não sua liderança. Então, né? O pessoal tem que fazer um teatro. Aí vem o Merval.
Estou convencido que há um acordo entre o Centrão, Bolsonaro e a direita do Congresso para anistiar Bolsonaro e ele anunciar que o candidato é o Tarcísio. Só isso explica o empenho repetido de Tarcísio de sair da retórica e negociar anistia nos bastidores. Aí vem o Dirceu. Toda a pressão é para Tarcísio ser candidato. Enfim, né? Dirceu diz que a anistia é usada como estratégia para lançar o Tarcísio à presidência em 26. Não tenho segurança de que eles queiram mesmo o Bolsonaro elegível. Toda a pressão é para Tarcísio ser candidato. Segundo o Dirceu, setores do mercado, seja Faria Lima, além de partidos como União Brasil e PP, parte do PL, estariam alinhados em torno do governador paulista. A direita não tem o voto sem Bolsonaro, mas também não quer Bolsonaro como candidato. Esse é o dilema. Aí você vê o próprio Ciro Nogueira, isso aqui é a entrevista dele para a Folha de São Paulo. Fala de Barroso, mudou o clima para anistia e filhos de Bolsonaro vão obedecer o pai em 2026, diz o Ciro Nogueira. O que é obedecer o pai? É se o Jair falar que o candidato é o Tarcísio, vai ter que apoiar. Rapaz, ameaçando Eduardo Bolsonaro, vai ter que apoiar o Tarcísio, vai ter que engolir o Tarcísio. O presidente do PP defende que Bolsonaro anuncie sucessor em janeiro e que Tarcísio é o mais credenciado. Aí Nato fala, né? Ciro ainda acha que Eduardo é um adolescente e que pode ser enquadrado com ameaça velada ao pai. Eduardo já deixou claro que não aceita a chantagem. E ainda acredita que os Estados Unidos estão se mexendo para ele ser vice e André Esteves assumir como o primeiro-ministro informal do Brasil. Acho que o Ciro Nogueira não entendeu nada. Aí Eduardo repercute a fala dele que o Metrópolis repercutiu, que diz que Eduardo Bolsonaro enquadra a ala do PL que quer iniciar sem Bolsonaro. E Eduardo fala de novo, ó, seja mais simples, o mais importante das vítimas do regime de exceção, todos são vítimas. Não deixarei ninguém para trás para satisfazer os planinhos dos interesses escusos da ocasião. Vocês já deveriam ter entendido que não estou disposto a ceder ou abdicar da realidade. Eduardo fala isso após o Ciro Nogueira, né? Eduardo vai ter que obedecer. Não vou ceder. Ah, meu Deus, mas tudo bem. Aí saiu essa notícia ontem. Mas o Tarcísio é super leal. Tarcísio já avalia perfil de vice, enquanto Centrão, ex-ministros e Michele disputam posto. Sem querer ser chato, mas nos últimos dias já tinham sido várias notícias sobre vices, né? Até aquela Raquel Lira, do Pernambuco, já estava no PSDB, foi pro PSD do Kassab, já foi cotada. Mas não trouxe nem vídeo, que é pra não... né? O Tarcísio não vai ter que tomar o omeprazol, ele fica nervoso, aí ele corre aí pra pedir socorro, pra parar de atacarem ele. Ele até soltou na Bela Megali isso daqui, ó. Vou mostrar aqui, nem botei em vídeo. Mas tô aqui já, né? Já que é pra chutar o pau da barraca, chuta de uma vez só. Ah, meu Deus, cadê, ó? Ele botou assim, ó. Cadê o Tarcísio? Ó, o pobre coitado, ó. Ele não sabe de nada. Ele tá sem entender. Tarcísio questiona aliado sobre o Bolsonaro. Por que ele me pegou pra aqui? Por quê? Não, meu Deus, ele não faz nada, meu. Oh, meu Deus, coitadinho do Tarcísio. Ah, tá. Ô, cadeirudo. Por quê? Por que será, velho? Por que será que Eduardo te pegou? Coitado, não sabia nada de Eduardo Bolsonaro, né? Aí o Renato pergunta, rapaz, por que Tarcísio não trabalha pra ele ser vice? Ele pode ser vice do Eduardo. É da Michele, se ele quiser. Por que ele tem que ser o cabeça de chapa, né? Ah, governador. Aí você corre pra rede social. Eu adorei essa fala do Mafinha. Sinto que o Mafinha às vezes me assiste. O Mafinha compartilhou ali uma interação, né? Primeiro é o jornal oficial da Faria Lima, né? Que é o Brasil Journal. Eu não tô brincando, realmente é o jornal oficial, né? O jornal oficioso da Faria Lima. Opinião. Tarcísio não precisa de Bolsonaro. O candidato do sistema não precisa de Bolsonaro. Aí o Steve Banana fala o seguinte, ó, ele não precisa do apoio direto de Bolsonaro, mas precisa que Bolsonaro não apoie outro candidato. Né? Eduardo vindo aí
Tarcísio não vai pro segundo turno. Aí vem a Renata Rezende. Acho que ele precisa da indicação direta sim. Senão, os doentes não votam nele. E a gente não sabe o tamanho desse grupo. Aí o Mafinho fala assim, ó, a gente é doente mesmo. Sabe por quê? Porque nós temos um candidato e um projeto político nosso. Né? Aí, se não votar no candidato que eles querem, nós somos doentes. Me diga aí. Todo antipetista é teu aliado? Basta mesmo só ser antipetista? Porque você vê que claramente aqui eles todos querem o fim do Lula. O inimigo do meu inimigo é meu amigo? O antipetismo é a maior blindagem já criada para a turma que quer descolar do bolso sem perder o apoio dos operadores do bolso. Porque essa turma fica fora do radar, porque o importante é tirar o Lula. E aí todo mundo deixa para segundo plano, né, e releva algumas coisinhas. Aqui é aquele tipo de discurso que eu me pergunto, cara, para que falar isso? Não precisa. Não precisa. Você só vai lá e faz quando fizer. Aquele discurso que é o típico aceno, sabe? Estado não dá conta e é mercado que vai reduzir a desigualdade no Brasil. Cara, não sei. Não é nem só o Estado, nem só o privado. Eu não sei pra que essa tentativa de criminalizar também o governo, sabe? É meio que pra abrir caminho. Acho que é pra agradar. E essa opinião não é só minha, né? Você vê, isso aqui foi no leilão, lá na B3. Em sequência de declarações que ressoam junto ao eleitorado liberal, Tarcisão, o cadeirudo, disse ainda que seu governo buscou fazer todos os ajustes fiscais e ser rigoroso com as contas públicas. O que é que eu falei pra vocês, ó? Falou de ajuste fiscal. Ih, é cilada, Bino! É cilada! É a gangue da Selic. Segundo ele, sua gestão fez o dever de casa para poder fazer as parcerias privadas. Tipo a venda da Sabesp, para Opportunity, Daniel Dantas, a BlackRock, a EMAI lá pro Tanuri. Rapaz, aquela história do fundo da... Então eu não vou nem falar da EMAI. Fez o dever de casa mesmo, viu, Tarcísio? Fala sobre o papel da iniciativa privada. Ocorre um momento que Tarcísio vem dando mais sinais de uma possível candidatura em 26. Aí Eduardo foi constar de novo sobre o Tarcísio, né? E depois o Tarcísio não sabe porque pegam ele para Cristo. O senhor comentou numa entrevista com outros colegas sobre Tarcísio de Freitas, que não é o momento de falar em eleições 2026, mas que os senhores convergem em muitos pontos. A anistia é um ponto? Existe essa convergência na parte da anistia, né? Certamente, aqui no nosso trabalho, que sempre visou uma estratégia distinta da do Tarcísio... Ó, tem uma convergência na anistia, né? Mas ainda assim, estratégia diferente, né? Tem que ter mais essa estratégia diferente. Velho. Tem hora que eu assim, eu entendo Eduardo. Porque se Eduardo, às vezes, sei lá, posso estar errado, viu? Mas mesmo assim, se Eduardo realmente chuta o pau da barraca, aí vem a imprensa e fala, ó, olha o radical. Olha o radical. Só aceita quando pensam 100% igual a ele. Só que também eu conheço a direita. Tem coisa que você não fala com todas as letras, aí o pessoal fica assim, né? Não, tá vendo aí, ó? É isso aí, né? Tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Quero uma estratégia para você conseguir tirar a cabeça da boca do leão, para depois sentar à mesa, né, numa posição melhor para conseguir negociar isso tudo. Mas eu acho que a gente está chegando no momento em que, após essa pressão que nós conseguimos levar para certas autoridades brasileiras, né, a gente está chegando no momento em que todos estão trabalhando pela anistia dentro do Congresso Nacional. Então eu quero deixar qualquer questão eleitoral para o ano que vem, até porque falta um ano para a eleição e etc., e focar os esforços na anistia, que é a parte que converge. Vamos deixar a eleição para depois, né? Vamos focar aqui na anistia, que é a parte que converge. Aí eu trago de volta, né? Aí você vê essas notícias. Por isso que eu botei ali no início, mas vamos olhar de novo. Deixa eu falar logo com todas as letras, para que vocês entendam bem. Eu sei que vocês querem tirar meu pai da anistia, para poder chantagear ele, forçar a escolher o candidato que vocês querem emplacar. Essa postagem do Eduardo
também foi feita após a entrevista do Ciro Nogueira, que falou que Eduardo vai ter que obedecer o pai. Que qualquer anistia que não seja ampla e restrita não será aceita. Já irei conversar com a base parlamentar sobre isso. A anistia será ampla e restrita ou não contará com o apoio da direita e não terá efeito de diminuir as sanções internacionais. Esses planinhos escusos de vocês não irão prosperar. E vamos para mais treta. Vamos para mais tretas. Mas primeiro começa de forma leve, depois a gente treta de novo. Governo Trump acompanha nova denúncia contra Moraes. Estamos cientes. Qual? Talha-ferro. Só para mostrar ali, né? Integrantes da equipe do Trump acompanham novas denúncias. Em contato com a coluna nesta sexta, um representante do governo do Trump afirmou: estamos cientes das alegações apresentadas por Talha-ferro durante a audiência pública no Senado brasileiro. E aí? Comissões servem ou não servem? Comissões não servem de nada, né? Tu já pensou o governo... Olha a diferença, né? Talha-ferro... Eu vou falar porque a pessoa que vai me ouvir não vai ficar incomodada com isso. Talha-ferro vai lá no timeline, no Alan, com Lacombe. Aí vai lá, conta pro Alan tudo. O Alan repercute. Imagina assim, o governo americano... O Trump já compartilhou um vídeo do Alan. Acho que ele compartilhou um vídeo do próprio Alan. Falou do Alan, isso em 2020. O Alan, na época... Porque na época derrubaram a conta do Alan. Eu não sei se essa conta voltou no Twitter depois. Mas tem isso daí. Assim, foi muito engraçado na época, 2020. Né? O Trump com o Alan dos Santos. Mas imagina, por mais que seja isso, imagina o governo americano falando: não, nós assistimos lá o timeline do Alan dos Santos do Lacombe e vimos o que estava acontecendo. Como é que isso soa, gente, na imprensa, principalmente na imprensa internacional? Peraí, o governo do Trump tá ouvindo o canal de... Porque eles não vão chamar de jornalista, né? Vai chamar youtubers bolsonaristas, né? Que estão sendo investigados por golpe e tudo mais, foragidos no Brasil, e tá levando a sério uma denúncia. Agora, quando o governo Trump relata aqui uma audiência pública no Senado, na Comissão de Segurança Pública, trouxe uma pessoa que está na Itália, que é ex-servidor do TSE e fez denúncias. Você consegue ver a diferença aí só ser reportado? O peso que isso tem? Comissões não servem de nada. É o que dizia, né? E segue dizendo aí, a direita que tem um plano eleitoreiro de ajudar o Partido Novo. Então, parabéns aí, né, aos bocós. E se fosse por vocês, né, nada disso estava acontecendo. Mas vamos lá. Enquanto a Globo segue ignorando, né, o caso do Talha-ferro, horda bolsonarista nas redes, alça a Isa de Moraes, a protagonista durante o julgamento do golpe. Buscas a Talha-ferro estão à frente de temas como futebol, reality shows e Mega Sena. Pois é, mas por que a Globo não comenta do caso? Bom, a Globo não quer comentar, mas o Mário Sabino comentou. Uma longa nota, trazendo todo um contexto, um retrospecto, e deixa claro já na manchete: não se deveria relegar Eduardo Talha-ferro ao limbo do bolsonarismo. Isso aí não é coisa para ficar ali restrito, não. Isso aí o Brasil inteiro deveria estar comentando. O ex-assessor do TSE e preto criminal Eduardo Talha-ferro disse ao jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis, que se tivesse denunciado antes as lambanças, né, do tempo em que trabalhava sob o comando do ministro, ele estaria morto, ou melhor, supostas lambanças, né, porque Seguro morreu de velho. Atualmente Talha-ferro está na Itália. Refugiou-se lá antes que o ministro decretasse sua prisão, sob a acusação de que ele violou o sigilo funcional. Faça-se um retrospecto necessário. Em 2022, Moraes nomeou o assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento de Informação do TSE, nessa função. Ele diz ter visto muitas coisas erradas, e parte dessas coisas erradas apareceu publicado na Folha em agosto do ano passado. Aquelas matérias, 16 matérias do Fábio Serapião e do Verdivaldo. Graças ao jornal, soube-se que durante e depois das eleições de 22, o gabinete do ministro enviou mensagens à Justiça Eleitoral fora do radar oficial, ordenando a produção de relatórios para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news. A maior parte das mensagens, às quais as Folhas teve acesso, foi trocada entre o juiz Ayrton Vieira, do gabinete do ministro, e Talha-ferro. Em uma delas, o primeiro pediu ao segundo para usar criatividade contra a Revista Oeste. Não é preciso dizer, mas digo mesmo assim,
que o conteúdo revelado pelo jornal seria suficiente para derrubar todos os envolvidos e estivéssemos em latitude civilizada. Acontece que, bem antes do material vir à tona, Talhaferro havia sido demitido do TSE, acusado de violência doméstica, e assim ele se tornou o principal suspeito do vazamento para o jornal. Ao perceber que seria alvo do ministro, Talhaferro escapuliu para a Itália e, de lá, tapando a boca no trombone. O ministro pediu sua extradição. Aí vem, há pouco tempo surgiram mais evidências de lambanças, supostas, por favor, perpetradas no TSE no âmbito do inquérito sobre os atos antidemocráticos. Os jornalistas Eli Vieira e David Agape tiveram acesso a outro lote de mensagens, desta vez sobre os participantes do quebra-quebra de 8 de janeiro. Como o Poço Brasileiro não tem fundo, soube-se também que havia, sempre supostamente, um gabinete de inteligência clandestino no tribunal que fornecia atestados ideológicos sobre os detidos do 8 de janeiro, usados supostamente, outra vez, pelo ministro para decidir sobre quem seria mantido preso ou não. No dia em que começou o julgamento de Bolsonaro e dos demais réus do núcleo principal da trama, Talhaferro falou à Comissão de Segurança Pública do Senado, em coreografia idealizada pelo Flávio. No seu depoimento, ele apresentou documentos que mostrariam que um relatório teve a data adulterada para justificar a operação da PF contra empresários que trocaram mensagens em grupo privado mostrando inconformismo com a eleição de Lula. Na verdade, Lula nem tinha sido eleito, foi em agosto. De acordo com Talhaferro, o relatório sobre as mensagens foi confeccionado depois da publicação de uma reportagem de Guilherme Amado, ex-colunista do Metrópolis, o mesmo que noticiou que Felipe Martins tinha viajado para os Estados Unidos, uma viagem que nunca foi feita e que motivou a prisão preventiva do Felipe. A data do relatório, no entanto, foi mudada para parecer que o ministro se baseou em apuração técnica, não em matéria jornalística, para mandar que a PF fosse atrás dos empresários. Foi pedido para que eu confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo, ao qual eu não era nomeado. O ex-assessor não mediu palavras. Trata-se de manipulação, criação de investigação que nunca existiu, e colocada a data de busca e apreensão justamente para justificar essa busca e apreensão. Não se deu somente com base na matéria jornalística, e sim fraudulentamente com base numa investigação que nunca existiu. E para concluir, Talhaferro também afirmou à comissão do Senado que o ministro combinava com o Gonê quais seriam as denúncias que seriam feitas pela PGR aos tribunais regionais eleitorais. Por meio de sua assessoria, o ministro negou qualquer irregularidade. E o Mário Sabino termina falando assim, vivemos em tempos complicados e o simples fato de tocar em determinados assuntos pode ser usado contra você, mas não se deveria relegar o Talhaferro ao limbo bolsonarista. As acusações dele são graves demais e estão acompanhadas de documentos que precisariam ser periciados por profissionais independentes. Cara, é só o Talhaferro mandar, o metadado tá aí, não tá para ser alterado. E eu acho que uma vez aí que a confusão se instale, você pode inclusive chegar também nos próprios servidores nacionais, Se olhar aí nos servidores da polícia e tudo mais, dos processos, pelos mesmos arquivos e conferir a data. Ver se algum deles o metadado tá batendo redondinho. O Estadão fez uma matéria aqui, basicamente de página incompleta, sobre o caso. Página inteira, jornal impresso, também no digital. Ex-assessor mostrou documentos para embasar acusações contra ministro. Veja que manchete. E tá ali, documento bonitinho, metadado bonitinho, outro metadado bonitinho. Comissões não servem de nada, O Senado ficou ainda de trazer, acho que não sei se o pessoal vai chamar um período para fazer, mas essa história aí, acho que ela pode crescer, porque isso aí é muito sério mesmo, Essa daí é muito séria mesmo, você foge totalmente do padrão. Gente, até que você, períodos excepcionais são períodos excepcionais, Aí o pessoal pode vir com a criatividade, com isso, com aquilo outro, mas, cara, se ficar comprovado que um documento foi fraudado mesmo, Você fraudou um documento. Quem garante que você não fez isso em outros? Isso aqui eu acho muito, muito sério. Muito, muito sério. Muito, muito sério.
Antes de entrar em mais tretas sobre o talha-ferro, depois aí que saiu aquela notícia lá, que a galera, né, deu com a língua nos dentes, tinha um infiltrado no grupo, vazando informações, né, de maneira bonitinha pro Guilherme Amado. Os empresários que foram alvo aí das medidas, obviamente, viram, e agora eles podem buscar reparação, né? E eu acho que eles estão certos mesmo. Aquele Luca Mesquita lá que estava infiltrado no grupo devia tomar um calorzinho. Documentos apresentados dias atrás pelo Talha-Ferro, que indicariam que a petição assinada pelo ministro teve data falsificada, podem ter outras consequências, além das que estão sendo investigadas pelos senadores. Alguns dos 2 empresários que foram alvos estão consultando advogados para decidir se o depoimento Talha-Ferro abrir uma janela para que eles possam buscar uma reparação dos danos sofridos. A classe empresarial tá aí, né? E não eram empresários, né, pobres, eram simples empresários, né? Aí vamos lá. Gente do céu. Pegando aqui uma tretinha, né? Talha-Ferro, talvez ele realmente seja culpado disso daqui. Isso aqui é outra coisa. Você vê, né? Talha-Ferro mal sai aí lá do Senado, tudo tá acontecendo. E aí o Ministério Público de São Paulo denuncia um juiz e a Açu de Moraes sob acusação de peculato e organização criminosa. O Talha-Ferro é um desses, né? Óbvio. Aí você vai entender um pouco desse processo, né? Você vai tentar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque o processo está em segredo de justiça. A denúncia é datada do último dia 8 de agosto e é assinada por quem? Pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Bom, qual é a treta disso daqui? Bom, sabe, falando bom várias vezes, né? Eu leio muito mais do que eu trago, porque só tem 1 hora por dia e acontece 1000 coisas no Brasil. E tem algumas coisas que às vezes não adianta. Meu computador reiniciou, mas eu tava falando assim, tem algumas coisas que não adianta falar. Eu acho que o episódio do Moro ficava bem claro isso daí. Qualquer pessoa que tentava criticar o Moro na época que estava no governo era um Deus nos acusa. Nem mesmo Carlos Bolsonaro, que já falei em vídeo várias vezes, quando em março de 2020 cobrou do Moro, nossa, o que teve de comentário falando, Carlos, não faça isso, não faça aquilo outro, pipipi, popopô, esse é o jeito dele. Então, você vai juntando algumas coisas, você mantém na sua cabeça, porque assim quando o Moro saiu, deu para trazer muita coisa, porque o pessoal aí sim estava aberto a ouvir. Eu acho que agora, quando você vê o caso do Talha-Ferro, né, o que Eduardo Bolsonaro está comentando, esse processo político eleitoral, como estão tratando o Bolsonaro, eu acho que as pessoas estão um pouco mais abertas para ouvir. E você vê, né? Isso aqui foi onde? Né, denunciado pela Justiça de São Paulo. E obviamente vai falar do Tarcísio, né? Quem foi que denunciou? Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que é o PGJ, né? Procurador-Geral de Justiça. Vamos voltar no tempo e entender como foi, né, esse processo. Esse cara, ele foi ou não foi indicado pelo Tarcísio? Foi. A indicação foi lá no período de abril de 2024, né, ano passado. Tarcísio consulta Alexandre de Moraes sobre sucessão no Ministério Público. Vai lá para saber, né? Será que era sobre o Oliveira e Costa? Sim, era. E após se consultar o Moraes, Tarcísio escolheu o menos votado da lista tríplice. Aí você se pergunta, mas não tinha nenhum nome melhor? Chegaremos lá. Apesar de aliados de Bolsonaro, né, serem bem críticos, Tarcísio ouviu a recomendação de Moraes. Oliveira e Costa é aliado a Mário Sarrubo, o último escolhido para Procurador-Geral de Justiça. Sarrubo também é ligado a Moraes. O Procurador-Geral chegou a cogitar concorrer uma vaga de ministro do STJ, mas acabou nomeado secretário nacional de Segurança Pública pelo Lewandowski. Então, Tarcísio escolheu um cara apadrinhado pelo secretário nacional de Segurança Pública do Lewandowski, apadrinhado pelo Moraes. Aí você fala, mas como assim? No mesmo dia, a Globo comentava, Tarcísio nomeia Paulo Sérgio Oliveira Costa como novo chefe do Ministério Público. Paulo Sérgio Oliveira Costa foi presidente da FEBEM, no governo do Alckmin, além de secretário de Assistência e Desenvolvimento Social na gestão do Kassab.
Enfim, Kassab, com quem o novo procurador possui proximidade atualmente, né, ocupa a Secretaria de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio. A escolha por um nome ligado a Kassab irritou aliados de Bolsonaro. Aliados de Bolsonaro também sustentaram que Tarcísio consultou Moraes. Tudo isso na época. Não cheguei a comentar isso aqui em vídeo. Mas dividia a direita. Mas, pô, mas não tinha até mais opções? Acho que essa matéria aqui traz uma explicação melhor, meio que definitiva. Bolsonaristas tentam aproximar Tarcísio de inimigo do Moraes, que é candidato a PGJ. Procurador José Carlos Bonilha concorre como favorito, né, de Mário Sarrubi, tem histórico de críticas a ministros. Ele se identificou como cristão de centro-direita, não como bolsonarista. Mas vamos dar uma olhada. Aí dizendo, Bonilha, por outro lado, tem atraído a atenção de aliados de Bolsonaro pelo histórico de críticas à atuação do magistrado, principal adversário do ex-presidente do Judiciário. Desde setembro de 2022, o Bonilha responde a um processo administrativo disciplinar por criticar a resolução editada pelo Moraes, enquanto presidente do TSE, que proibiu eleitores de levarem celulares para a cabine de votação. A norma determinava que os mesários retirassem os aparelhos e que não autorizasse que se negasse a entregá-los a votar. Em entrevista à Jovem Pan, Bonilha classificou o ato como uma medida absolutamente autoritária, que não encontra base constitucional e que não poderia ser aceita. Ordens manifestamente legais não podem ser cumpridas. Tinha gente diferente concorrendo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui só um negócio aqui. Vou dar uma pausa aqui. Deixa eu falar. Esta não foi a única oportunidade que ele fez críticas públicas a Moraes. Em agosto de 22, durante a reunião virtual do Conselho Superior do MP, ele se opôs ao voto de louvor ao ministro, proposto pelo Corregedor-Geral da Entidade. Eu me vejo evidentemente obrigado a contrariar um voto de louvor a um ministro que, de forma recorrente, desobedece a um comando constitucional que consagra o sistema acusatório. Bonilha puxou outros 4 votos contrários à proposta, aprovada por 6-5 e registrada na ata daquela sessão. A atitude expôs divisão dentro do órgão sobre a atuação de Moraes. Apesar de seu histórico de críticas ao magistrado, o procurador rechaça o título de bolsonarista. Ele prefere se definir como um cristão de centro-direita e prega uma atuação sem viés ideológico. Ao que é que ele dá de exemplo, né? A PGJ deve cumprir a Constituição e as leis sem aderir a nenhuma linha ideológica. Ele cita como exemplo de viés as ações protocoladas pelo Ministério Público de São Paulo contra câmaras municipais do Estado para impedir menções a Deus no início de sessões oficiais. A Constituição prevê laicidade do Estado. Isso significa que o Estado não está subordinado à igreja, mas a religião não é proibida. Então, um cara que acha ruim quando o Ministério Público quer tirar, né, Jesus Cristo do Estado. Não, não é assim. Não precisa ser o Estado é laicidade, mas você também não tem que acabar com a religião. Eu, sei lá, acho que como governador, tendo o Kassab ao lado, ele podia falar, Kassab, vamos fazer campanha aqui, velho. Vamos usar nossa força política para tentar emplacar alguém do nosso lado. Eu acho que o PT faz o que é bom para eles. Quando você olha... Gente, olha como é curioso. Você consegue pensar em uma vaga que foi aberta no judiciário do governo Lula, que o grupo Prerrogativas não tinha uns 4, 5, 6 nomes para cada vaga? O PT vai lá, pô, se organiza, sabe? Tá lá, trabalha, se empenha, roda, sabe? Pensa em médio e longo prazo e tenta realmente tirar o maior proveito possível de cada vaga que abre na máquina pública. Por que a direita não faz o mesmo, velho? É qualquer indicação isso daqui, sabe? Sei lá. Aí você vê isso daqui que foi na época, né, pelo Caio Junqueira. Na CNN, né? Tarcísio escolhe Paulo Sérgio Costa, novo chefe do Ministério Público de São Paulo. Não era o preferido dos bolsonaristas, mas Bolsonaro lhe disse antes da nomeação que confiava na escolha dele, qualquer que fosse ela. Moraes participou do processo de escolha e o escolhido o agrada. O que é que Tarcísio faz com tudo que foi dado para ele? Eu acho uma pergunta que é meio válida, né? Não sou porta-voz de Eduardo Bolsonaro. Até peço perdão se eu estiver usando esse argumento da forma que eu não deveria. Mas esses dias o Eduardo, em entrevista, ele também falou: gente, qual é o secretário que o Tarcísio nomeou que é bolsonarista?
Qual é a política pública do Tarcísio verdadeiramente bolsonarista ou conservador, de direita mesmo para valer? Foi o grande embate que comprou. Tem algumas coisas assim, segurança pública, tá lá o derrite, o pessoal fala isso daí. Pô, beleza, é meio que isso também é obrigação, né? Vai deixar o crime tomar conta. Mas no restante, bicho, o pessoal não reclama da questão da cultura, o pessoal não reclama também da questão da educação. Pessoal, o FEDER que o Tarcísio nomeou, quando foi cogitado para assumir o Ministério da Educação do governo Bolsonaro, foi um pega pra capar. Eu fiz dossiê contra o FEDER na época, que é o cara da Multilesa, próximo da turma do Renova BR, do Temer, né? Aquele amigo do Eduardo Mufarege. Tá lá no governo Tarcísio. Era do Ratinho Júnior. Você é o hipócrita? Assim, pro governo Bolsonaro eu fiz dossiê criticando o FEDER. E aí? Sabe? São coisas que vão acontecendo. Aí você vai se questionando, né? E assim, e essas movimentações do Tarcísio, que ele finge, né? Não, pô, pelo amor de Deus, velho. Todo santo dia tá aí, tá clara. Tá clara, o cara realmente botou na cabeça que ele quer ser presidente da República. Beleza. Não é o meu candidato. Pode ter meu voto. Porque eu não sou de anular voto nem nada. Mas você olha pro Brasil o que tá acontecendo, eu acho que o momento é outro que a gente passa, né? Eu acho que é importante pegar essas questões, não é pra ter nem nada. Porque eu acho, gente, que tem que ter um pouco mais de maturidade política, sabe? Olhar pra situação de uma forma um pouco mais sóbria, mais calma, realmente olhando, realmente tentando entender o que tá acontecendo, se questionando, cara, por que eu gosto de fulano? Por que eu não gosto? Sabe? Eu não gosto porque é feio. Não, então você não tem motivo pra não gostar. Você não pode deixar de gostar ou não de uma pessoa porque ela é feia, porque ela é palmeirense, sabe? Isso não tem razão. Mas quando tem algumas coisas, alguns projetos, algumas linhas que realmente são, assim, pra vocês é importante, fala, isso aqui pra mim é importante, tá? Essa pessoa tá a favor ou tá contra. E começar a olhar. O que tá acontecendo no Brasil não é só o judiciário brasileiro. Vou trazer outro fato. Vou abrir até o Atlas aqui, porque envolve o talha-ferro. Saiu agora mais uma matéria muito importante pelas mãos da Revista Oeste, onde está se comentando sobre um áudio do Ayrton Vieira, sobre adquirir coisas não pelos canais oficiais. E eu acho que falta muita autocrítica por parte da direita. Eu tô aqui com o Atlas aqui aberto. Ó. O que o passado tem a ensinar. Não é a primeira matéria que fala sobre obtenção de coisas não pelas vias... Eu abri o caminho certo? Não, eu abri errado. Criticar as 4, não. Deixa eu botar aí. Aqui, ó. O que o passado tem a ensinar. Pronto. Então, assim, não é a primeira vez que fala sobre a obtenção de coisas através dos canais oficiais, como aqui, ó. Órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança do ministro. E eu acho que não tem autocrítica. Assim, não é a primeira vez que está nesse contexto de talha-ferro, né? A obtenção de informações fora dos canais oficiais. Mas, gente, olha a manchete. Lava Jato driblou lei para ter acesso a dados da Receita, mostram mensagens. O Deltan Dallagnol pede por Roberto Leonel dar uma olhadinha informal. A crítica da direita não é exatamente essa? A informalidade, contornar as vias, né, o percurso. Ô, bicho. Aí depois reclama do petismo. Enfim, né? Aquilo ali eu comentei em agosto do ano passado, quando teve a Vaza Toga parte 1. Basicamente metade do Atlas é só a Vaza Toga parte 1. A Vaza Toga parte 2 e 3 vai também parar no Atlas. Eu nem gravei vídeo. Vê se esse final de semana, talvez, sei lá, amanhã ou depois aí eu publico um vídeo só do que teve da Vaza Toga da primeira parte, que só pra não deixar em branco, eu falei que ia fazer, né? Postar 2 vídeos no dia. Mas, sei lá, velho, aproveita uma mente de Brasil. Eu sei muito bem porque eu gosto de Bolsonaro. E eu costumo falar que eu sou a pessoa que tem mais argumentos para explicar por que eu apoio Bolsonaro. Eu mostro aqui dia sim, dia também. Já outros nomes, velho, beleza, de direita, tá aí, tudo mais, pode estar apoio de Bolsonaro, foi o que for, beleza. Anular meu voto eu não vou, mas enquanto eu puder, meu candidato aí segue sendo Jair Messias Bolsonaro, anistia ampla, geral e restrita. E se não for para ser o Jair falar, pô, tô solucionando tanto, velho, tô me sentindo tão mal, sabe, sofri tanto, eu quero um pouco de paz na minha vida. Assim, pô, Jair, é tua decisão? É tua decisão, Jair? Tu não quer mesmo? Tu tem certeza disso? Certeza mesmo, capitão? Não vai falar eu sou assim ou mais não? Às vezes vai ser diferente esses 4 anos. Não quero. Então, beleza.
Já que o senhor não quer, não quer. Mas até lá, é o Jair, velho. Ainda que ele fale, eu prefiro o Jair, se não Eduardo. É o meu candidato, vai continuar sendo. Tarcísio aí, não adianta ficar também negando. Você pode falar, o Tarcísio tem lealdade, tem isso, mas não dá pra negar. A Faria Lima quer Tarcísio, o André Esteves quer Tarcísio, o Ciro Nogueira quer Tarcísio. Ele é o queridinho também da imprensa, sabe? Não tem o que negar isso daí também. Não devia ser bobagem, sabe? Agora que aí fatos machucam, é igual o petista agora. Aí fatos machucam, igual petista, não pode falar, não. Pelo amor de Deus. Enfim. Se gosta do meu trabalho. Vote em mim na IBES lá, o único que eu falei só do jornal. Os outros não precisam votar, não. Eu realmente nem faço questão. Só um. Sou um cara humilde. Tem 3 opções. Eu só peço pra ganhar um. Os outros 2 pode dividir com outras pessoas da direita. Você vota lá em outra pessoa da direita. Pode me deixar de fora mesmo. Vai que a direita, várias pessoas da direita tá ganhando, não é melhor? Do que um só ganhar tudo. Então vote em mim só no jornalista. Esse é o que eu quero ter o tricampeonato. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode falar membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpen.com.br. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.